Nada disso. A criança não tem nada a ver com isso. Se tem alguém que é puro, é a criança. Se tem uma pessoa pura, é o bebê. Não é verdade? Então, ok, as pessoas batizam a criança para que elas não sejam pagãs. Isso não tem nada a ver, né? O batismo de criança é por outra razão. Mas justificam assim. Uma maneira muito estranha de justificar. Não é uma maneira bíblica, é uma maneira estranha. Tem outros objetivos por trás. A verdade é o seguinte: a Roma pagã dominou nesse período que nós vimos na tela, de 168 a.C. a 436 depois de Cristo. Mas por que a Bíblia chama esse período de terrível? O animal é terrível. Eu vou explicar por quê, você vai entender direitinho. A Roma pagã fez coisas tão terríveis que justifica esse nome que a profecia dá para ela. Escuta, nosso Senhor Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, correto? Foi uma coisa linda, maravilhosa. Quando Maria deu à luz ao bebê, 2 anos depois, mais ou menos, Satanás possuiu Herodes, e Herodes planejou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Lembra disso? Já leu na Bíblia? Já viu num filme? Satanás queria matar as crianças? Queria, mas quem é que ele queria matar? Quem era? Era Jesus. E eu pergunto, Herodes atuava, Herodes administrava, e quem é que dominava ali? Qual era o império que dominava? Era Roma. Então, essa ação de Herodes estava sob o comando de um império, e o império era romano. Vai vendo. Aí, o tempo passou. Jesus Cristo cresceu, foi batizado por João Batista no Rio Jordão, e logo depois do batismo começa o ministério de Jesus. Um dia, Jesus Cristo foi preso. E logo que foi preso, ele foi julgado de madrugada, de forma ilegal. E ele foi julgado, primeiro foi preso pelos soldados romanos. Segundo, foi julgado segundo as leis romanas. Veja, estamos falando de um império que a Bíblia chama de terrível e espantoso. Depois, Jesus Cristo foi levado diante de Pôncio Pilatos. Por isso tem aquela reza católica que diz, ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Então ele foi levado diante de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos também era um líder político, era um líder da época sob o comando de Roma. E Pôncio Pilatos lavou as mãos, lembra? Lavou as mãos e disse, façam o que vocês quiserem. E as pessoas falaram, crucifica-o. Então Pilatos entregou Jesus nas mãos dos inimigos, dos algozes. Depois Jesus foi amarrado. Quem fez isso? Os soldados romanos. Em seguida Jesus foi chicoteado. Quem fez isso? Os soldados romanos. Depois colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. O poder romano fez isso. As pessoas que trabalhavam fizeram isso. A cabeça dele ficou sangrando. Ele estava ferido. As costas feridas. O corpo ferido. A cabeça machucada. Tiraram sua roupa. Ele ficou despido. Cuspiram nele. Bateram no rosto dele. Ele foi humilhado. Rejeitado. Oprimido. Torturado. Jesus ficou calado. Sofreu tudo isso. Quem estava fazendo isso? Claro que era o inimigo, usando um poder. Foi o poder romano. Depois que Jesus passou por tudo isso, colocaram sobre as suas costas uma cruz pesada, que tinha sido feita para Barrabás. E Barrabás se livrou da morte por causa de Jesus. Então a cruz de Barrabás foi colocada sobre Jesus, e Jesus Cristo, nosso Senhor, começou a caminhar carregando aquela pesada cruz. A cruz era uma pena de morte romana. Jesus caiu mais de uma vez sob o peso da cruz. E finalmente Jesus Cristo chegou ao Monte do Calvário. E lá na montanha, ele foi crucificado. Pregos nas mãos e nos pés. Foi levantado, exposto ao ridículo, ao relento. Ali nosso Senhor estava sangrando, com fome, com sede, com frio. Tudo isso, obra do mal, usando um poder que a Bíblia chama de terrível e espantoso.
Por isso é chamado terrível e espantoso. Quando nosso Senhor morreu, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Morreu. Aí tiraram o seu corpo dali e José de Arimateia o levou para uma sepultura exclusiva. Era dele, José de Arimateia. Ele deu para Jesus. Jesus foi sepultado ali e vieram os soldados romanos com uma baita de uma pedra e colocaram uma pedra na porta da sepultura. E naquela pedra tinha um selo. Era o selo romano. E por que colocaram a pedra? Porque ali perto da pedra colocaram uma guarda romana. A intenção era o seguinte: vamos cuidar desse túmulo para que ninguém roube o corpo dele e depois venha mentir dizendo que ele ressuscitou. E os soldados ficaram ali. Imagina essa cena: homens como eu e você, soldados armados, cuidando de um túmulo para que ninguém mexesse no corpo de Jesus. Pobre visão humana, pobre intenção humana. Ninguém tem condições de segurar Jesus no túmulo. Satanás não pode segurar Jesus no túmulo. Os soldados romanos não podem. Ninguém pode. A morte não tem poder sobre Jesus. A morte não tem a última palavra. Deus tem a última palavra. E ao terceiro dia, ouviu-se uma voz dizendo: Jesus, teu pai te chama. Houve um terremoto, a pedra foi jogada longe, os soldados desmaiaram e Jesus ressuscitou. Quando o chefe da guarda chegou, falou: cadê o corpo? Os soldados falaram: não sei, nós desmaiamos e não tem mais nada aí. Jesus ressuscitou. Graças a Deus. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, amém? E está aqui no meio de nós. Ficou bem claro porque esse animal é o terrível e o espantoso. Agora tem uma pergunta. O que esse estudo de hoje tem a ver com o estudo de ontem? Porque é uma sequência. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 7, verso 21. Vamos ler juntos. Já está aberta a Bíblia Sagrada. Daniel 7, verso 21. Diz assim: eu olhava, quem olhava? Daniel. Eu olhava, e eis que este chifre, já sabe qual é o chifre? É aquele ali, ó, está na tela. Eu olhava e eis que este chifre, só um minutinho, senhores, por favor. Esse chifre saiu do leão, do urso, do leopardo ou do terrível? Do terrível. Então esse chifre não saiu de Babilônia, nem do Império Medo-Persa, nem da Grécia, mas saiu de Roma. Veja o que diz então o verso 21. Diz assim: eu olhava e eis que este chifre fazia o que mesmo? Guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Quem veio ontem lembra que nós lemos em Apocalipse 12 que essa guerra começou aonde? No céu. Agora a guerra veio para a terra e a Bíblia diz: esse chifre fazia guerra contra os santos. Contra os santos? É, contra os santos. Mas quem são esses santos? Será que esses santos aí são São Benedito, Santo Expedito, São Judas Tadeu, São Luís, São Antônio, São Pedro? Por que diz a Bíblia que esse chifre fazia guerra contra os santos? O chifre eu já sei, ali está, é um poder que sairia de Roma, o poder religioso que sairia de Roma, esse chifre. Mas a Bíblia diz que esse chifre faria guerra contra os santos. Os santos? Espera aí, quem são os santos? Segura então Daniel e vai para Apocalipse para saber quem são os santos. Segura Daniel e vai para Apocalipse 14, verso 12. Apocalipse 14, versículo 12. Está aqui, Apocalipse 14, verso 12. Diz assim, repetindo, Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança de quem? Nós queremos saber quem são os santos. Aqui está a perseverança ou a paciência dos santos. Quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não diz aí? Decorou? Vamos lá, quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mais uma vez, quem são os santos? Os que guardam. Me ajudem. Vamos lá, quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. De novo, os que guardam. Esses são os santos. O que diz Daniel 7, 21, lá onde nós estávamos? Daniel diz: eu olhava e eis que este chifre fazia o que mesmo?
Atenção, minha gente, olhe para cá. Eu olhava e eis que